Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar um dos passos mais importantes de toda a sua jornada financeira, fazer o seu primeiro investimento na prática. Ao longo desta aula você vai entender qual é a função do primeiro investimento, como funciona a reserva de emergência, como calcular o valor ideal para ela, qual é o melhor investimento para começar e, por fim, como fazer tudo isso na prática utilizando a sua corretora. Então, sem perder tempo, vamos começar. Antes de escolher qualquer investimento, existe uma pergunta que precisa ser respondida. Qual é o objetivo desse investimento? Pode parecer uma pergunta simples, mas é justamente ela que vai determinar quais características nós devemos procurar. Quando falamos do primeiro investimento, ele normalmente possui 3 funções principais. A primeira delas é servir como destino para o dinheiro que foi retirado de investimentos ruins. Se você resgatou recursos que estavam em produtos pouco eficientes, como fundos caros, CIOs, algumas previdências privadas, debêntures inadequadas ou qualquer outro investimento que não faça mais sentido para os seus objetivos, esse dinheiro precisa ficar em um lugar seguro enquanto você aprende e monta sua carteira definitiva. A segunda função é guardar o dinheiro de curto prazo. Sabe aquele dinheiro que você pretende utilizar daqui a algumas semanas, daqui a 1 ou 2 meses, ou em qualquer prazo relativamente curto? Em vez de deixá-lo parado na conta corrente ou na poupança, ele pode ficar em um investimento adequado, rendendo enquanto aguarda ser utilizado. E a terceira função, que talvez seja a mais importante de todas, é a construção da sua reserva de emergência. O mesmo investimento escolhido para começar também será o local onde ficará armazenada a sua reserva. Agora que entendemos a função desse primeiro investimento, precisamos falar sobre as 3 características presentes em qualquer investimento. A primeira delas é o prazo. Prazo nada mais é do que o tempo que você pretende deixar o dinheiro investido. Por exemplo, uma reserva de emergência exige um prazo curto, já que o dinheiro pode ser necessário a qualquer momento. Já, um investimento para a aposentadoria normalmente possui um prazo muito mais longo. A segunda característica é o retorno, ou seja, a rentabilidade esperada daquele investimento ao longo do tempo. É quanto você espera que o seu dinheiro cresça enquanto permanece investido. E a terceira característica é o risco. O risco representa a possibilidade de o investimento não entregar o retorno esperado. De forma geral, quanto maior a incerteza, maior o risco. Entendendo esses 3 conceitos, fica muito mais fácil identificar o que precisamos para esse primeiro investimento. Nós precisamos de um investimento com liquidez rápida, ou seja, que permita o resgate do dinheiro quando necessário. Precisamos também de máxima segurança, principalmente porque estamos falando de reserva de emergência, dinheiro de curto prazo e recursos que muitas vezes representam anos de esforço acumulado. E só depois desses 2 critérios vem a rentabilidade. Primeiro, a segurança, depois a liquidez, e só então a rentabilidade. Mas quais são os investimentos que normalmente aparecem quando alguém procura uma opção para começar? Geralmente as pessoas analisam a poupança, o Tesouro Selic, os CDBs de bancos grandes, os CDBs de bancos menores, os fundos DI e as famosas caixinhas oferecidas por bancos e corretoras. A pergunta é, qual dessas opções realmente faz sentido? Para responder isso, precisamos entender rapidamente 2 conceitos muito importantes: a taxa Selic e o CDI. De forma simples, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela representa quanto o governo paga para quem empresta dinheiro ao Tesouro Nacional. Na prática, se a Selic estiver em 10% ao ano, o Tesouro Selic tende a render aproximadamente esses mesmos 10% ao ano. Já o CDI acompanha muito de perto a taxa Selic. Por isso, quando ouvimos que um investimento rende 100% do CDI, podemos considerar para fins práticos que ele está rendendo algo muito próximo da própria Selic. Então, se o investimento rende 100% do CDI, ele acompanha a Selic. Se rende 80% do CDI, ele fica abaixo da Selic. E se rende 120% do CDI, ele fica acima da Selic. Essa informação será essencial para comparar as alternativas. Começando pela poupança e pelos fundos DI, normalmente eles rendem menos do que 100% do CDI, por isso já largam em desvantagem. Quando olhamos para o Tesouro Selic, encontramos 3 características extremamente importantes: segurança máxima, alta liquidez e rentabilidade próxima da taxa básica de juros. Os CDBs de grandes bancos também costumam render algo próximo de 100% do CDI,
oferecem boa segurança e possuem liquidez rápida. Já os CDBs de bancos menores geralmente chamam atenção por oferecerem rentabilidades maiores. Não é raro encontrar opções pagando 110%, 120% ou até mais do CDI. À primeira vista, isso parece uma excelente oportunidade. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. O aumento de rentabilidade normalmente vem acompanhado de um aumento de risco muito maior do que o benefício obtido. Em outras palavras, você ganha um pouco mais, mas assume um risco significativamente maior. E é justamente por isso que chegamos à pergunta principal desta aula. Qual é o melhor investimento para começar? Quando consideramos segurança, liquidez, simplicidade e a função de reserva de emergência, a resposta é bastante clara: Tesouro Selic. O Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do país. Além disso, protege o seu dinheiro, mantém liquidez elevada e acompanha a taxa básica de juros da economia. Por esse conjunto de características, ele costuma ser a principal recomendação para quem está começando. Agora precisamos falar sobre um conceito extremamente importante: a reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor guardado para situações inesperadas. Ela pode ser utilizada em casos como perda de emprego, problemas de saúde, despesas inesperadas ou qualquer outro imprevisto que exija recursos financeiros rapidamente. Mas existe uma função ainda mais importante do que essa. A reserva traz tranquilidade. Quando você possui uma reserva adequada, dorme mais tranquilo, toma decisões financeiras melhores, evita vender investimentos por impulso e consegue manter a disciplina mesmo em momentos difíceis. Por isso, a reserva não protege apenas o seu patrimônio, ela também protege sua saúde emocional. Mas afinal, como calcular o tamanho ideal dessa reserva? O primeiro passo é descobrir qual é o seu custo mensal. Vamos imaginar um exemplo simples. Suponha que você gaste, em média, R$6.000 por mês. Depois disso, precisamos analisar alguns fatores importantes, como o tipo de trabalho que você exerce, a estabilidade profissional, a quantidade de fontes de renda da família, a existência de dependentes e também o seu perfil comportamental. A partir dessas informações, chegamos a uma estimativa. Imagine que o resultado seja uma reserva equivalente a 6 meses de despesas. Nesse caso, R$6.000 multiplicados por 6 meses resultam em uma reserva de R$36.000. Mas atenção! Esse valor não deve ser visto como uma regra absoluta. Ele é apenas um ponto de partida. O mais importante é encontrar um valor que realmente faça você se sentir seguro. Se para você 6 meses não forem suficientes para gerar tranquilidade, talvez 8 meses, 10 meses ou até 12 meses façam mais sentido. Tudo depende da sua realidade e da sua percepção de segurança. E aqui surge uma dúvida muito comum. Eu preciso terminar toda a reserva de emergência antes de começar a investir? A resposta é não. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, pode direcionar 80% dos seus aportes para a reserva e 20% para a construção da sua carteira, ou 70% para a reserva e 30% para os demais investimentos. O importante é avançar de forma consistente nas duas frentes. Agora vamos para a parte prática. Como investir no Tesouro Selic? O primeiro passo é acessar a sua corretora. Depois, entrar na área de investimentos. Em seguida, procurar pela opção Tesouro Direto. Dentro dela, você verá diversos títulos públicos disponíveis. O que nos interessa neste momento é o Tesouro Selic. Normalmente você encontrará opções com diferentes vencimentos, como o Tesouro Selic 2028 ou o Tesouro Selic 2031. A recomendação é simples: escolha sempre o vencimento mais próximo disponível. Depois disso, clique em Investir. Informe o valor que deseja aplicar. Confira o resumo da operação e então confirme o investimento. Pronto! Seu primeiro investimento foi realizado, e isso representa um passo extremamente importante na construção da sua vida financeira. Para finalizar, vamos recapitular rapidamente o que vimos nesta aula. Você entendeu qual é a função do primeiro investimento. Aprendeu os conceitos de prazo, retorno e risco. Descobriu por que segurança e liquidez devem ser prioridades nesse momento. Entendeu por que o Tesouro Selic costuma ser a principal escolha para quem está começando. Aprendeu como calcular sua reserva de emergência e viu como realizar o investimento na prática. Agora é com você. Dê esse primeiro passo, construa sua base financeira e avance com tranquilidade para os próximos níveis da sua jornada como investidor. Se você quer saber exatamente como prosseguir depois daqui, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela.
Um grande abraço e até a próxima aula.